Nisso que o Senhor inspirou ao meu coração, diante desta palavra, diante deste tema, que é um tema muito forte, meus irmãos, desta mulher, essa mulher doente do fluxo de sangue. O que é maior, meus irmãos, é o nosso problema ou a nossa esperança? Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Aquele que espera em Deus, aquele que confia em Deus, meus irmãos, Deus tudo irá falar, meus irmãos. Aliás, Deus tudo irá fazer em nossas vidas. Mas é preciso crer, é preciso confiar, é preciso permanecer na presença e na confiança desse Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler, meus irmãos, então, Marcos 5, 24. Nesse momento vai ser do 24 ao 26, mas não fecha a sua Bíblia que nós vamos até o 34. Então, no versículo, meus irmãos, 5 do 24 ao 26 diz assim, ó: Jesus foi com ele e grande multidão seguia, comprimindo. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio, pelo contrário, piorava cada vez mais. Meus irmãos, fica uma pergunta aqui para você também, meus irmãos. O que tem impedido para que este problema em nossas vidas, que o problema que você está passando hoje, seja solucionado? Aonde, meus irmãos, nós temos colocado a nossa esperança? Porque eu profetizo aqui nesta noite, meus irmãos, em nossas vidas. Na conta, meus irmãos, pensando o que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus, o que é do mundo é do mundo, e o que é de Deus é de Deus. 2 mais 2, meus irmãos, na conta. Pensa num problema. Um problema é algo que deve ser solucionado. Então existem vários problemas ali de matemáticas, né? Problemas lógicos. Mas assim, 2 mais 2, era pra Kátia estar comigo que ela quer responder aqui pra nós isso, né? Já tinha preparado até a dinâmica na minha cabeça. Então vamos lá. 2 mais 2, quantos que é? É 4. 4 mais 4 é quantos? É 8. 8 mais 8 é 16. Essa é a lógica de César. É a lógica que nós aprendemos na escola. Porém, meus irmãos, a lógica de Deus é diferente. 8 mais 8, meus irmãos, se Deus quiser, não vai ser 16. Por que eu estou dizendo isso? O que o mundo pode ter dito para você, o que as pessoas em sua volta podem ter chegado para você e falado que é impossível, eu proclamo aqui em nossas vidas que para Deus nada é impossível. Nada. Para Deus, meus irmãos, nada é impossível. Aquela mulher, meus irmãos, padecia. Há 12 anos. Padecer, meus irmãos, é sofrer. Ela aguentava, ela suportava, meus irmãos, 12 anos com aquela enfermidade. O que ela passava, meus irmãos, era muito sério. Porque por causa da lei, meus irmãos, da época, por conta da lei da época, meus irmãos, ela deveria ficar excluída. Com certeza, meus irmãos, por conta do preconceito que ela passava, por conta da doença, ela recebia maus tratos das pessoas. Ela não poderia ficar junto com a família, perto dos vizinhos, amigos, de ninguém, meus irmãos. Ela tinha que ficar distanciada de todos. Na casa dela, com os familiares, ela tinha que ter um quarto à parte. Porque se a pessoa se juntasse com ela, ficasse ali junto com ela, encostasse nela, pela lei de antigamente, a pessoa também estaria contaminada. Imagina, meus irmãos, como esta mulher sofreu 12 anos. Meus irmãos, como eu partilhei com vocês, o carisma da minha comunidade é a afetividade divina. E como eu disse, nós somos chamados a abraçar. Nós passamos este ano de 2020, meus irmãos, no desejo, na ansiedade de poder abraçar, meus irmãos, não somente as nossas famílias, que com certeza abraçamos mais, mas abraçando, meus irmãos, o povo que muitas vezes vem partilhar, o povo que muitas vezes clama ali por um abraço, por um olhar, por um sorriso, e nem isso, meus irmãos, as pessoas não estão podendo.
ver o nosso sorriso. A vantagem de ser, meus irmãos, online, é que as pessoas podem aqui, poderem enxergar o meu sorriso, e que esse sorriso que eu estou dando aqui para vocês, meus irmãos, possa ser o sorriso de Deus na vida de cada um de vocês. Deus falando para vocês que Deus te ama. Mas continuando, meus irmãos, essa mulher, conforme esses 2 versículos que nós lemos, ela passou por mãos de vários médicos. Ou seja, ela foi em tudo quanto era lugar. Infelizmente, meus irmãos, eu não sei aqui qual que é o problema da sua vida. Eu não sei em quem você tem confiado e os lugares por onde você tem andado. Mas, meus irmãos, infelizmente, muitas pessoas têm feito simpatia, muitas pessoas têm lido horóscopo, muitas pessoas, meus irmãos, têm ali buscado falar com os antepassados para descobrir as coisas. Tem ido em tudo quanto é tipo de lugar, em tudo quanto é seita, meus irmãos. Gastado dinheiro, gastado tempo, pegando até mesmo ali infecções espirituais, meus irmãos, por andarem neste lugar. Essa mulher, ela fez isso. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, indo em tudo quanto é tipo de médico, em todos os lugares. E olha só que forte, meus irmãos, ela não recebeu nenhum alívio. E só piorava. Podemos dizer, meus irmãos, que ela estava no fundo do poço. Ela já não tinha mais o que fazer, porque todas as possibilidades que ela tinha já tinha se esgotado. E pensando para o tempo de hoje, se o dinheiro tinha acabado, ela já não tinha nem como passar no médico. Hoje nós ainda estamos bem, porque nós temos ali o público, né? Mas isso não tinha. Então, ou seja, ela estava ali no fundo do poço. Mas a pergunta que nós temos que fazer agora diante do nosso problema é: ela desistiu? Ela não desistiu. Ela ficou em casa, meus irmãos, reclamando, brigando com os seus familiares? Não, ela não fez isso. Ela aceitou, meus irmãos, a condição no qual ela estava? Não, ela não aceitou a condição no qual ela estava. Ela não ficou, meus irmãos, ali murmurando. Ela olhou a situação que ela estava, assim como eu disse, ela estava no fundo do poço. Mas ela, meus irmãos, estava esperando a primeira oportunidade para sair. Continuando a leitura, meus irmãos, agora ali, ó, Marcos 5, do 27 ao 28, tá assim, ó: tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar ainda que seja a orla do seu manto, estarei curada. Meus irmãos, nós sabemos que ela não poderia encostar em ninguém. E volto a dizer agora, mas em dias, ela estava doente, meus irmãos, há 4.380 dias. Tinha gastado tudo, passado por muitos médicos e só piorava. E volto a repetir, ela não se acomodou na condição que ela estava. Ela, meus irmãos, ouviu falar de Jesus. E muitas pessoas têm ouvido falar de Jesus, mas apenas só ouviu. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. A pessoa aceitou, meus irmãos, eu repito aqui, aceitou a condição que ela estava. Mas ela ouviu. Ouviu falar que existia ali, então, meus irmãos, nós ouvimos um dia falar de Jesus e fomos ao encontro dele. E por graça de Deus, né, Kátia, nunca mais saímos e não queremos sair. Eu estou, meus irmãos, há 12 anos me convertendo, buscando a conversão, buscando a santidade em Jesus, e não vejo sentido na minha vida sem estar na presença de Jesus. Porque eu ouvi falar e não só deixei no ouvir, fui ao encontro dele. Essa mulher, ela nos dá, meus irmãos, um grande ensinamento, que não basta só ficar ouvindo, não basta, meus irmãos, ficar só pedindo para os outros, oração, orar por mim, nós temos que fazer a nossa parte, em nome de Jesus. Eu não sei qual que é o seu problema, mas eu proclamo aqui, nós temos que fazer a nossa parte.
Esta mulher, meus irmãos, vivia o que nós estamos vivendo hoje. Ela viveu uma pandemia por 12 anos sem poder abraçar, sem poder encostar, sem poder ficar perto das pessoas, sendo excluída, rejeitada, meus irmãos. Não se disse se ela era casada, mas ela não pôde viver ali. Então, nem a vocação dela, se talvez fosse chamado para casar, não poderia ficar nem com a família, irmãos. Ela estava numa situação triste no qual nós estamos vivendo hoje. Muitas pessoas isoladas dentro de suas casas, nós tendo que se cuidar cada vez mais. Claro que com a graça de Deus isso está acabando. Mas, meus irmãos, assim como acabou na vida dela, na nossa vida também se está acabando. Mas não podemos ficar parados. Ela nos dá esse grande exemplo, meus irmãos. Ela foi ao encontro de Jesus. Ela não conhecia. Ela ouviu falar que Jesus com certeza ali estava ensinando de uma forma diferente, que Jesus estava curando, que Jesus estava libertando. E o mais bonito, que Jesus não cobrava nada. A graça vinha de graça. Ela olhou, meus irmãos, a situação que ela estava, que ela queria sair daquela situação. O que ela fez? Eu vou lá. Se eu tocar ao menos na orla, se ele é realmente isso que todas as pessoas estão falando, eu serei curada. E o que ela fez, meus irmãos? Pega ali a partir do versículo 29 agora, ao 33, que diz assim: ora, o mesmo instante que lhe estancou a fonte de sangue, ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te oprime e perguntas quem me tocou? Ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher aterrorizada, trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se aos pés e contou-lhe toda a verdade. Meu irmão e minha irmã, aquela mulher, volta a dizer, é preciso isso ficar ali o tempo que ela estava. Porque às vezes, meus irmãos, nós passamos ali por alguma dificuldade, as pessoas estão desistindo de Jesus. As pessoas, quando iniciou a pandemia, eu disse muito isso e vou continuar dizendo, no início da pandemia, meus irmãos, as pessoas estavam dizendo: ai, fecharam as igrejas, ai isso, ai aquilo, as igrejas abriram, o Senhor continua lá no sacrário, continua exposto para adorar e as pessoas continuam ali acomodadas. Muitas pessoas caíram, sabe por quê? Porque acharam que era férias, meus irmãos, e não se manteram firmes nas orações. E com isso, meus irmãos, esta mulher, 12 anos, cadê aqui onde eu anotei? 4.380 dias sofrendo. E ela, meus irmãos, não desistiu, ela não se acomodou. Podemos dizer que a igreja estava fechada para ela todos esses dias e ela não desistiu, não parou de esperar a cura em nenhum momento da vida dela, irmãos. Isso é forte demais, isso é muito belo, meus irmãos, a esperança daquela mulher de não se acomodar na situação e no problema dela. E é isso que o Senhor vem falar para nós: não se acomode, vem a mim, vem aqui que eu estou para te abraçar, eu estou aqui para colocar cada um de vocês, meus sírios e minhas sírias, em meus braços e te amar. Ela ficou aterrorizada, meus irmãos. Agora eu não sei se ela estava aterrorizada. Primeiro motivo, porque ela não podia ter tocado em Jesus por conta da situação dela, então ela poderia ser apedrejada, lixada, morta. Ou ela estava aterrorizada que orou e falou: vixe, deu certo. Fui curada. Mas ela ficou aterrorizada, irmãos. Ela ficou trêmula. Ela falou: e agora? Mas sabe qual que é o bonito disso? Lembremos que a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
E ela, meus irmãos, se aproximou de Jesus, se colocou aos pés de Jesus. O que que ela fez? Contou-lhe toda a verdade. Meus irmãos, eu tenho certeza que Jesus naquele momento, irmãos, ora aí que tá piscando, hein? Tá querendo acabar a energia. Senhor, cuida aqui, toma conta. Meus irmãos, olha só que bonito, meus irmãos. Jesus, ao olhar, meus irmãos, ali para ela, imagina, ela começou a contar a verdade. E muitas vezes nós mentimos para nós mesmos e queremos ficar mentindo para os outros, dando desculpas, justificativas. Não, meus irmãos, sejamos verdadeiros com Deus, assim como Ele é totalmente verdadeiro conosco. Aquela mulher foi verdadeira com Deus, meus irmãos. E olha só que bonito, através ali da verdade de ela ser verdadeira com Deus, para finalizarmos o versículo da palavra, versículo 34. Mas ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz ser curada de todo mal. Meus irmãos, a partir do momento que ela disse a verdade, ela já tinha sido curada naquele momento. Sim, ela já tinha sido curada, meus irmãos. Mas a partir do momento que aquela mulher disse a verdade para Jesus, ela não foi somente curada, ela foi salva, meus irmãos, porque ela estava distante de Deus, ela procurou muitas coisas longe de Deus. E a partir do momento que ela se aproximou de Jesus, é muito bonito, irmãos, olha só, filha, a tua fé te salvou. Ela encontrou a salvação a partir do momento que ela não, eu digo mais uma vez, não se acomodou, que ela se aproximou deste Deus. Eu e você nesta noite precisamos fazer um compromisso com Deus. Meu irmão, eu não sei se você está distante de Deus, eu não sei qual que é a sua situação, mas Jesus espera que eu e você vamos ao encontro dele. E tenhamos um encontro pessoal de amor com Ele. E a partir desse encontro, meus irmãos, que nós possamos ter um encontro hoje, amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Sabe por quê? Este encontro fará com que eu e você sejamos salvos. E como continua o versículo, diz: vai em paz, ser curada de todo mal. Tudo que neste momento está acontecendo na minha, na sua vida, na sua família, em todo o Brasil diante desta pandemia, irá cair por terra. Todo este mal vai cair por terra em nome de Jesus. Que nós possamos declarar que Jesus é o Senhor de nossa vida, meus irmãos. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele nos espera. Ele espera que eu e você tenhamos coragem, se aproximar dele sem medo. Não importa a forma que nós estamos hoje. Se nós estamos em situação de pecado grave, vá ao encontro do Senhor, porque Ele te espera. Confie, meus irmãos, neste Deus, que Ele tudo fará na minha e na sua vida, meus irmãos. E eu convido você agora aí da sua casa, começar a dizer: Senhor Jesus, a partir de hoje, Senhor, eu quero confiar mais em Ti. Eu quero, Senhor, reclamar menos, eu quero murmurar menos, Senhor. Eu quero, assim como nossa mãezinha Maria, guardar tudo no coração e confiar em Ti, sabendo que o Senhor tem algo maior para mim e para a sua vida. Senhor Jesus, passa à frente, eu confio em Ti, Senhor. Minha esperança, Senhor, está em Ti. Quero me abandonar, Senhor, em Teus braços e poder dizer: Jesus, eu te amo acima de tudo, Jesus. Eu não quero, Senhor, me acomodar na situação que eu estou. Eu proclamo um novo Jesus na minha vida com a Tua presença. Eu não quero ficar estagnado, Jesus. Eu clamo um novo na minha vida e um novo na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui neste momento. Eu clamo um novo diante deste grupo de oração, meus irmãos. Age, Jesus, nesse grupo de oração, nos grupos de oração das nossas regionais, diocese, do mundo.
mundo, que se levante, meus irmãos, nessa noite aqui, 23 pessoas que estão conosco, que possam se levantar 23 adoradores, que a partir do momento que voltar o grupo de oração presencial, meus irmãos, o Senhor diz na palavra de Deus, 365 dias, não tenhais medo, que nós não tenhamos medo de estar na presença de Deus. Eu não sei se já abriu aí, meus irmãos, eu sei que já voltaram as missas presenciais, mas eu não sei se você está indo. Meus irmãos, vai para a missa presencial, irmãos. Eu tenho ido na minha paróquia, a Kátia vai confirmar como está aí na paróquia dela, mas eu posso dizer, meus irmãos, que em todos os lugares que eu fui, o lugar mais cuidadoso é na igreja. Que zelo que eles estão tendo com cada momento, cuidando. Meus irmãos, não tenha medo de ir para a igreja. Vai na igreja receber Jesus na Eucaristia, que é esse Jesus que dá a força para mim todos os dias e vai dar a força para você. Eu digo aqui, meu irmão e minha irmã, dia 28, eu estava muito mal, estava com dificuldade de respirar, estava com dor no corpo, fui, meus irmãos, no pronto-socorro, fui atendido, meus irmãos, em 2h30, 3 horas, irmão, estava lotado. O Senhor passou à frente desse cuidado, fiz uma tomografia. Pela tomografia, a médica disse: você está com Covid. E eu vou fazer um exame para você, vou pedir, mas você está, toma essa medicação. E aí, meus irmãos, eu tomei a medicação, mas eu passei a semana muito mal, a virada de ano, eu fiquei aqui embaixo, não tivemos festa, minha esposa, minhas filhas ficamos aqui em casa. Meus irmãos, uma das maiores tristezas do meu coração era que eu fiquei sem poder abraçar, beijar a minha esposa e as minhas filhas. Para pensar nessa mulher, meus irmãos, 12 anos, sem poder encostar em ninguém. E eu estava aflito. Eu chorei, meus irmãos, eu chorei por não poder abraçar as minhas filhas, a minha esposa, a minha filha e a minha menor de 3 anos. Ela vinha: papai, eu posso te beijar? Eu posso te abraçar? Meus irmãos, isso partiu meu coração. E por muitas vezes, meus irmãos, nós temos deixado a nossa família de lado. Nós temos deixado Deus de lado, por isso que São Francisco de Assis dizia: o amor não é amado, o amor não é amado. Porque, volta a dizer, as igrejas fecharam, o povo reclamou. As igrejas abriu e as pessoas não lembram de Jesus. Jesus nos espera, meus irmãos, de braços abertos, diz: filho meu, filha minha, eis aqui. Que nós possamos nos colocar, meus irmãos, diante da palavra do filho pródigo. O filho pródigo, ele colocou a mão na consciência, ele parou e pensou: na casa do meu pai os criados são tratados melhor do que aqui. Não importa o que você fez hoje, meu irmão e minha irmã, não importa a situação que você está hoje, Jesus espera a nossa volta para a casa dele. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, meus irmãos, eu vos aliviarei. É isso que o Senhor diz. Mas é preciso, assim como meus irmãos, esta mulher que estava de fluxo de sangue, decidiu ir ao encontro do Senhor e ela foi. E a partir do momento da decisão dela, da coragem dela, ela foi curada. Meus irmãos, se passaram já esses dias de quarentena que eles dizem, né, que eu estava. Graças a Deus estou bem, irmãos. Estou bem. Porque eu confiei no Senhor. Eu não murmurei, eu falei: Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. O que precisa, meus irmãos, é nós aceitarmos a vontade de Deus para finalizar. Aceitarmos a vontade de Deus. Tantas coisas boas que Ele nos dá, que é muita coisa boa, mas também aceitar as coisas que não são boas. Mas ir ao encontro do Senhor a todo momento. Jesus, sim, eu quero sair dessa situação, mas seja feita a tua vontade. Consulte, meus irmãos, Jesus para o seu trabalho,
nas decisões. Consulte Jesus, meus irmãos, em tudo na sua vida. Deixa o Senhor ser o Senhor da sua família, do seu trabalho, do seu relacionamento. Deixa Jesus estar no centro da sua vida. Eu tenho dito, meus irmãos, isso nas minhas lives da madrugada, todo esse momento de oração que eu faço. Já convido você também, que tem ali insônia, 3 horas da manhã. Kátia, não é porque eu gosto não, viu, Kátia? Fiz o compromisso com Deus, enquanto eu estivesse desempregado, eu estaria ali orando todos os dias às 3 horas da manhã, que é um horário muito difícil. E louvado seja Deus que existem pessoas assim como a Kátia orando às 3 horas da manhã, outros horários. Eu oro às 3 horas, nosso irmão ali ora às 4h30 na Rádio Santíssima também. Mas não é por força nossa não, irmãos. Deus nos dá a força. Eu garanto, se eu perguntar aqui para vocês, não precisa apoiar nos comentários, perguntar quem tem problema. Todos nós temos problema. Mas sabe o que acontece? Não posso me acomodar com esse problema. Não posso. Não devo. E eu não quero. Não quero me acomodar com o meu problema. Então, meus irmãos, sei que passou um pouco do tempo que a Camila me falou, né, que seria até as 9h45, mas ela disse que passasse um pouco, não tinha problema. Queria que você escutasse essa música da minha comunidade, Mãe do Homem Novo. Caso você quiser conhecer essa comunidade, procura nas redes sociais a minha comunidade Mãe do Homem Novo. Tem o Ministério Amor e Profecia, é só músicas de Deus, irmãos. E essa música aqui, ela mexe muito comigo, porque pede para nós confiarmos neste Deus, colocar essa esperança nesse Deus. Convido você neste momento, feche os seus olhos aí na sua casa e escuta essa música. Que essa música, meus irmãos, mesmo que você não conhece, possa tocar o seu coração. Olha o que o Senhor Jesus diz. Jesus, minha esperança, minha esperança, eu coloco em ti. Confio em ti, Jesus, Jesus, minha esperança. Minha esperança eu coloco em ti. O teu amor não falhará. Tua vontade é fiel. A promessa de Deus é fiel, meus irmãos. Eu sei que tudo passará, tua palavra permanece. Escuta isso, tu és fiel, tu és fiel. Ele é fiel, meus irmãos. Toda língua profetiza, fiel. Tu és santo? Tu és santo, céus e terras te proclamam santo. Confio em ti, Jesus, Jesus. Cante assim, falando, minha esperança. Minha esperança eu coloco em ti. Teu amor não falha, o amor de Deus não falha. A promessa é fiel. Tudo que Deus profetizou na sua vida, irmãos, vai acontecer. Passará, tua palavra permanece. Tu és fiel,
Tu és fiel, toda língua profetiza, fiel. Tu és santo, tu és santo. Céus e terras te proclamam, santo. Tu és fiel, toda língua profetiza, fiel. Tu és santo, céus e terras te proclamam, santo. Ora labarira la shura la cantera labá. Andera labara la shura labarira la canta labarira la xanda la cantera labá. Santo és tu, Senhor. Obrigado por este momento de oração, obrigado pelo convite da Camila, da Kátia, obrigado por tudo que o Senhor falou nesta noite em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse avivamento que o Senhor deu nos nossos corações. Tu és fiel, Jesus, tu és santo. Que nós, meus irmãos, possamos profetizar que Deus é santo, que nós possamos declarar, meus irmãos, na nossa vida que o Senhor é santo e és o Senhor de nossa vida. Não tenhas medo, confie, profetiza, persevere. O Senhor te ama. Que o Senhor possa nesta noite te abraçar. Que Jesus nessa noite possa envolver nos braços com o Espírito Santo. Que nossa mãezinha, esposa do Espírito Santo, possa nos colocar no colo, interceder por cada um de nós. E, meus irmãos, levar cada um dos nossos pedidos ao vosso Filho Jesus, né? Kátia, tem aviso, Kátia? Enquanto meus irmãos, então, aqui